E aí pessoal, vamos entender como funciona essa função chamada GenerateSeries. Ela é muito útil quando você precisa criar uma tabela de forma automatizada com uma lista de itens que é populado a partir de um valor incremental. A gente vai ver a partir dos exemplos como que isso pode ser útil e como que funciona os contextos de utilização dessa função. Primeira coisa, quais são os parâmetros que ela recebe? Ela recebe aqui um valor inicial, um valor final e um valor incremental que nesse caso é opcional, porque ele por padrão, o valor incremental é 1. Então se a gente fosse montar uma lista automatizada que gera um valor que varia de 1 a 10, com valor incremental de 1, a gente poderia fazer dessa forma. Então se a gente executar esse comando, a GenerateSeries vai montar uma lista para a gente com valor de 1 a 10. Okay? Contexto de utilização mais simples. Por exemplo, se eu estivesse usando isso como um filtro, como um slice dentro do nosso painel, para fazer isso ser uma variável dentro de uma fórmula, dentro de um cálculo de uma medida. Poderíamos usar o GenerateSeries para criar essa lista de variáveis. É como se fosse uma forma de criar um input de dados dentro do seu painel. Bom, esse é um exemplo mais simples, né? Uma coisa que a gente tem que observar é que o valor padrão retornado é esse value, o nome da coluna é sempre value. Isso é importante para quando a gente for derivar novas colunas a partir da series. Ok, então vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer aqui uma análise de geração de uma série com números decimais. Então a gente pode, além de trabalhar com números inteiros, também trabalhar com números decimais. Vamos fazer aqui o primeiro parâmetro 0, o último parâmetro 1 e vamos incrementar a partir do valor decimal de 1%. Conferir aqui. Ok, está incrementando aqui de 1 em 1%. Mas se a gente quiser, como eu falei, gerar valores derivados, poderíamos colocar ela como um parâmetro de uma selected column. Então o primeiro parâmetro da selected column seria essa GenerateSeries, que retorna uma tabela. E a gente pode acessar esse valor a partir da coluna value. E se quiser trabalhar esse valor, por exemplo, mostrando ele em percentual, poderíamos utilizar ele aqui dentro de uma função format. E teríamos, por exemplo, uma lista aqui com duas colunas, uma com valor decimal, outra com valor formatado em percentual. Ok, então o GenerateSeries trabalha tanto com inteiro quanto com números decimais, mas também poderíamos usar para fazer uma tabela de datas, por exemplo, porque ela também tem a possibilidade de trabalhar com datas. Então, GenerateSeries, então passaríamos o primeiro parâmetro, uma data. Então, a função date transforma um valor informado em um valor de data. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 2021, no mês 6, só como exemplo, do dia 1º até o dia 10. Mas poderia, por exemplo, ser uma lista de datas que é a lista de datas para a sua tabela de datas do modelo de dados. E aí nós podemos tanto passar um valor aqui inteiro, porque um dia representa o número 1. Então, internamente, uma data que tem como representação numérica, essas datas elas são representadas numericamente dentro do mecanismo de DAX. O número 1 inteiro representa um dia, então vamos incrementar em 1. Isso representa que vai incrementar em um dia. Olha, temos aqui os 10 dias, do dia 1º até dia 10 do 6. E aí, assim como nós fazemos com
uma tabela de datas, a gente pode fazer aqui, ó, add columns. Por exemplo, derivar aqui o ano. Gerar um mês também. Tudo utilizando a coluna Value. Ok. Então a gente pode criar uma tabela de datas utilizando o Generate Series. A gente não está limitado à utilização de Calendar. Generate Series também pode ser útil para isso. Uma outra situação que ela pode ser útil é na criação de tabela de time, né, de tempo, porque para criar uma tabela de tempo, hora, minuto, segundo, a gente não tem a Calendar para isso. Então a gente pode usar Generate Series, um padrão muito parecido com esse aqui, ó. Então passamos aqui um tempo, um time, começando aqui de 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, para um time, por exemplo, do dia inteiro, né? 23, 59 e 59. E ao invés de incrementar em 1, porque 1 internamente representa um dia, então a gente não quer incrementar um dia, a gente quer incrementar um time de um segundo, por exemplo. A gente está trabalhando com segundo, então vamos lá. 0, 0, 1. E aí a gente tem a nossa tabela de dados, de tempo. Com a lista completa de todas as horas, minutos e segundos. Ó, todas as horas, minutos e segundos. Do dia. E aí também nós podemos fazer o mesmo conceito ali de add columns para formatar a exibição desses minutos e segundos de formas diferentes. Porque a gente tem também acesso à coluna value, né? Vou botar aqui. Format. Por exemplo, somente as horas e os minutos. E a gente pode colocar num formato, por exemplo, internacional. Veja, temos aqui o formato de hora, minuto e segundo, padrão, retornado ali pela Generate Series, e o formato customizado, formato que só mostra as horas e os minutos da parte da manhã. Todas as horas, minutos e segundos aqui. Então, order by aqui.
da tarde também. Então é o dia inteiro, tanto até 23h59, né, que representa aqui o último minuto da noite, até o primeiro minuto do dia. E aí dessa forma você pode construir uma dimensão de tempo. Utilizando o Generate Series. Então, resumindo a utilização da Generate Series, a gente pode criar uma lista com números inteiros, uma lista com números decimais, pode trabalhar a formatação desses números. Ela pode dar origem a uma tabela dentro do seu modelo de dados, que pode ser útil para se transformar em um parâmetro que vai fazer parte de uma medida. Por exemplo, a gente poderia usar essa tabela aqui para ser um fator de incremento em uma medida que calcula o total previsto de vendas, por exemplo. Se você quer fazer um cenário onde você quer aumentar em X% suas vendas, você multiplica pelo valor retornado na seleção do slice que utiliza essa tabela. Mas também pode ser usado, por exemplo, para fazer tabelas de datas. A gente não fica necessariamente limitado às funções calendar e às calendar auto. A Generate Series também pode ser usada nesse cenário. E principalmente no cenário de criação de tabelas de tempo, onde você tem um controle sobre os minutos, segundos, horas, minutos e segundos de início e fim, e até a forma de incremento disso daí. E pode gerar colunas adicionais, da mesma forma que a gente fez nos outros exemplos. Para criar tabela de data, temos calendar, mas para criar tabela de tempo, não temos calendar. E podemos usar Generate Series para isso. Ok? Então é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.